Graça e paz, queridos irmãos, amigos, que sempre estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. Em breves meditações, como hoje, nós chamamos atenção para o tema Afastados. É uma sugestão de tema e o texto bíblico é de Oséias, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Mas vamos destacar apenas o versículo 6, ou meia dúzia, que diz o seguinte: quando tinha pastos, eu lhes fartava, ou eles se fartavam. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram ou se afastaram de mim. Basta este texto para nós lembrarmos essa mensagem do profeta Oséias, que foi exatamente num tempo de profunda crise e abandono espiritual do povo de Israel, principalmente do povo do norte de Israel, ou seja, o reino de Israel, que por volta do ano 722 foram invadidos e conquistados pelos assírios. E foi uma calamidade extremamente dolorosa, porque não apenas eles foram vencidos, mortos, derrotados e humilhados, mas eles foram também dispersos como uma nuvem, como diz o próprio profeta, como uma nuvem que sai por uma janela e se esvai, e desaparece. Assim aconteceu com o povo de Israel. Tanto é que esse povo dessa região, quando conquistado, nunca mais se recomporam, nunca mais tornaram a ser uma nação organizada. Dessa gente vem a origem, de certo modo, dos samaritanos. Ao passo que no norte, ou melhor, no sul de Israel, também aconteceu uma invasão pelos babilônicos, alguns anos depois, mas depois de 70 anos eles foram restaurados, eles voltaram para a sua terra, mas com o povo do norte não aconteceu. Então essa mensagem do profeta Oséias é para essa gente que está na iminente destruição, mas é uma gente que Deus diz assim: olha, vocês se fartavam, eu cuidava de vocês, eu supria todas as suas necessidades, mas quando vocês estavam fartos, quando vocês ficaram fartos, vocês se ensoberbeceram, vocês ficaram cheios de si, de autossuficiência, de independência, esqueceram e se afastaram de mim. Por isso Deus disse: eu vou pesar a mão sobre vocês. Essa mensagem realmente é muito atual e muito importante também para os nossos dias, para a gente observar que o afastar-se de Deus, que acontece muito em tempo em que o homem vive prosperidade, em tempos de bonança, o homem é medonho para se afastar de Deus, enquanto que no tempo de crise ele se aqueda mais a Deus, ou se volta mais para Deus, ele fica mais sensível, mais dependente. Mas quando o homem se torna autossuficiente, independente, cheio de si, ensoberbecido, o homem, em geral, não vou dizer todos, mas boa parte dos homens da sociedade se afasta de Deus, ou vai se afastando de Deus. Como pastor, eu conheço realmente muita gente que era piedosa, fervorosa e tudo mais, e em se enriquecendo, em se fartando as suas necessidades, foram abandonando a obra de Deus e o próprio Deus da obra. É uma coisa realmente, praticamente inexplicável, mas é uma grande realidade. Mas uma coisa eu constato, é que a iniciativa de afastar-se de Deus é sempre do homem. Agora, o homem nunca vem por iniciativa propriamente sua para Deus. Ele normalmente vem porque Deus o cerca, Deus o atrai, Deus o convoca, enfim, Deus toca no seu coração, transforma.
O que cabe ao homem fazer em situação de afastamento é o arrependimento, é a confissão dos seus pecados. Torna-te para mim, eu tornarei para vós outros, diz o Senhor. O salmista Davi, no Salmo 51, diz, afasta de mim, Senhor, as minhas transgressões. Enfim, ele estava fazendo uma confissão. E a gente não deve se afastar de Deus. Mas a gente deve se afastar das nossas iniquidades, dos nossos pecados, da nossa rebeldia, do nosso coração duro e principalmente desse orgulho e dessa autossuficiência soberba que normalmente se projeta no homem, ainda mais quando ele pensa que tem alguma coisa. Desculpa eu dizer, pensa, porque essa é a verdade. No final o homem não tem mesmo nada, mas ele sempre pensa que tem. E quando ele pensa que tem, então ele pensa que é autossuficiente. Como no século XIX, alguns positivistas e outros filosofias da época diziam e apregoavam o seguinte, que o homem só tem Deus, que é um mito, Deus não é uma realidade, porque ele sente carência. Mas a partir do momento que a ciência cresce e a ciência responde às demandas e às necessidades humanas, o homem não vai mais precisar de Deus. Conte dizia mais ou menos essas coisas. E tantos outros ainda dizem, pensam dessa forma, porque parece ser uma realidade. Quando o homem está carente, ele busca Deus. Quando está farto, ele se afasta e abandona Deus. Mas ainda bem, que Deus, na sua infinita graça, Ele convida os homens ao arrependimento, convida os homens a virem a Ele. Como diz o Isaías 55, não é? Ó, vinde a mim todos vós que tendes sede, vinde, comei, bebei, comei, e se fartai-vos. Deus é sempre o Deus que convida. Agora, uma realidade, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que conta aquela história que todos nós sabemos, dos 10 leprosos. Todos eles foram a Jesus e clamaram para Jesus misericórdia, e Jesus os curou, mas disse assim, olha, vão até o sacerdote e apresentem-se para eles. Eles foram os 10, mas depois somente um voltou para agradecer. Isso revela a obstinação do coração humano, sempre ingrato. Então, tem pais que reclamam da ingratidão dos filhos, esposo, da esposa, vice-versa. Enfim, é muito comum, parece, a atitude de ingratidão. É muito comum a atitude desses seres mortais e pecadores que são os homens. Agora, o profeta Oséias entrega a mensagem de Deus, dizendo assim, olha, se arrependam, senão vocês, essa soberba toda vai se esvair, vai sair, vai escapar do controle de suas mãos, assim como uma fumaça que sai por uma janela, assim como um vento que dissipa. Bom, é coisa realmente a meditar. Finalmente, urge a cada um de nós, ao invés de nos afastarmos de Deus, apegarmos a Ele com fé e termos um coração grato. A gratidão e o contentamento são coisas que a palavra de Deus sempre nos mostra que a gente deve buscar, a gente deve se disciplinar, a gente deve ser atento. Porque o que seria dos homens, o que seria de nós? Eu acho que para a ruína do homem, não precisa Deus, digamos assim, castigar. Basta Deus se afastar ou entregá-lo à sua própria sorte. Muitos homens vivem sem Deus e acham que estão vivendo bem, até que passa por uma crise existencial ou de outra natureza e chega à conclusão que não são nada sem Deus e precisam de Deus. Se você está afastado de Deus, se você está afastado da comunhão com Deus, da comunhão com o povo de Deus, urge o retorno. Arrependei-vos e volte-se para o Senhor.
Essa é a nossa mensagem, em nome de Jesus. Deus abençoe e até uma próxima.